Quando você é ungido, a sua condição muda, a sua forma de pensar muda, a sua forma de decidir muda. Eu posso dar alguns exemplos? Davi, quando foi ungido, depois que ele foi ungido, antes de ser ungido, o que era Davi? Quem era Davi? Eu perguntei, antes de Davi ser ungido, quem era? O que fazia Davi? Davi era um menino, pastor de ovelhas, que o pai, a mãe e os irmãos, inclusive, se esqueceram dele. E olha que ele tinha uma família grande, eram 7. Quem era Davi? Vocês não querem falar. Um Zé Ninguém para os homens. Vocês não quiseram falar. Mas se foi esquecido pelos pais e pelos irmãos, ele era quem? Vocês não querem falar. É porque muitos de vocês têm sido esse Zé Ninguém também, com todo respeito. Tem gente que não gosta nem de falar, mas você não é considerado pela sua família, nem pela sociedade. Você não é respeitado no seu trabalho, nem pelos seus clientes. Mas você diz crer em Deus. Então cadê a unção? Cadê essa autoridade? Cadê a diferença entre antes e depois? Porque depois que Davi foi ungido, Deus mudou a sua condição. Deus mudou a sua forma de pensar. Ele já não voltou mais lá para as ovelhas. Ele foi consagrado rei. Ainda que ele não tenha sentado no trono imediatamente, mas ele estava ungido como rei e agiu como rei. E disse para o gigante, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Eu sei a responsabilidade que eu tenho. Eu não sou soldado, nem tenho uma coroa de ouro na cabeça, mas eu tenho uma unção. Ele assumiu uma posição. Ele assumiu uma condição de ungido. E é isso que Deus quer. Para que você não venha se perder, para que você não venha se afastar, nem dentro da igreja, como muitos estão dentro da igreja, mas afastados do altar, como também os que chegam a se afastar, inclusive da igreja. Arão, quem era Arão antes de ser ungido? Alguém pode me falar? Arão era aquele que havia sido escravo no Egito, mas um escravo livre. Quem era Arão antes de ser ungido? O irmão de Moisés. Ele tem alguns privilégios porque é irmão de Moisés. Mas depois que ele foi ungido, a coisa mudou de figura. Mudou ou não mudou? Mudou. Agora ninguém o via como o irmão de Moisés ou como aquele que havia sido escravo. Agora o via como sacerdote do Deus vivo, servo do Deus vivo. Homem que tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos e falar com Deus cara a cara. É exemplo do seu irmão. E interceder pelo seu povo. Então veja que a unção, a consagração que Deus nos proporciona é para mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de decidir, a sua forma de viver. E se isso ainda não aconteceu, você já sabe o porquê. Você está se excluindo ao invés de se incluir nos planos maravilhosos de Deus.